Pouquíssimas pessoas perceberam o absurdo dessa fala do Fernando Haddad. Preste atenção nisso. E tá essa grita toda por conta disso, então nós vamos continuar fazendo justiça social. Pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debater, mas nós temos que fazer justiça no Brasil. Esse trecho do discurso do Fernando Haddad que você acabou de assistir foi para justificar que o governo acabou de criar um novo imposto. Você está sabendo disso? O imposto de 10% sobre o lucro das empresas. Exatamente o lucro, aquilo que era a única parte que sobrava depois da cascata de impostos, do caos tributário que existe aqui no nosso país. Agora, eles vão roubar também 10% do lucro de quem produz. Ah, Josué, mas é para ajudar o pobre? É para fazer justiça social? Meu amigo, aumentar imposto jamais ajudou o pobre. Aumentar imposto só faz uma única coisa, que é aumentar preços. E quem é que paga o preço? É justamente o pobre. É uma matemática bizarramente simples, mas eles criaram uma narrativa de justiça social que é somente trouxa que cai nessa ladainha. Por quê? Porque no fim das contas, eles não conseguem cortar um único centavo da farra que acontece lá em Brasília. O país afunda por culpa deles e é você quem trabalha quem paga a conta, você que empreende, você que tenta sobreviver. O governo virou especialista em punir quem trabalha para dar certo. Se você cresce, eles vêm atrás. Se você gera emprego, eles te esfolam. Se você tenta expandir, boa sorte, porque eles vão tomar uma parte do seu futuro antes mesmo de você chegar lá. Eles não produzem absolutamente nada, te atrapalham, mas querem participar do seu resultado como se fosse o seu sócio. Para quê? Para sustentar uma máquina pública gigante, inútil, cara, intocável. Cortar privilégios, cortar ministérios? Jamais. Não cortam penduricalhos, não cortam os gastos do presidente viajante que fica viajando para lá e para cá gastando bilhões com o nosso dinheiro. Não cortam absolutamente nada. Não existe nenhum plano de crescimento para esse país. Eu te desafio a me dizer algum plano, alguma coisa. Cara, não tem nada, zero. Só existe plano de arrecadação de impostos. Nenhuma proposta para aumentar a produtividade do nosso país. Nenhum estímulo para as empresas contratarem mais gente. Nenhuma reforma séria para destravar o nosso país, a nossa economia. Só tem imposto, imposto e imposto, como se isso fosse a única solução possível. E aí você olha para o lado e você percebe que empresas que seguraram esse país por décadas estão metendo o pé, como por exemplo a Lupo, uma das marcas mais tradicionais do nosso país. 103 anos de história, foi embora. E a CEO da empresa falou claramente o que aconteceu. Ela disse, abre aspas, o Brasil empurrou a gente para o Paraguai. Outro exemplo, outra empresa, a Fiasul, uma indústria têxtil brasileira com décadas de história e tradição, também foi embora do Brasil. A empresa transferiu parte das suas operações para o Paraguai depois de anos apanhando do custo do Brasil. Imposto sufocante, energia cara, burocracia interminável, legislação trabalhista que muda a toda hora e uma insegurança jurídica imensa que impede qualquer um de fazer um trabalho bem planejado. E a fala deles foi na mesma linha da Lupo, abre aspas, no Brasil ficou impossível competir. A Fiasul, ela não saiu para virar uma multinacional, ela saiu porque aqui dentro não dava mais. Funcionário caro, imposto em cascata, taxa para tudo, Estado atrasado e, no fim das contas, quem empurrou essas empresas para fora do nosso país não foi o mercado, não foi a concorrência, não foi a tecnologia, foi o próprio governo brasileiro. Enquanto isso, no Paraguai, energia é mais barata, carga tributária é mais simples, regras estáveis, mão de obra competitiva, segurança jurídica, ou seja, tudo aquilo que o Brasil deveria ter para manter as indústrias aqui dentro, mas o governo simplesmente não deixa. A consequência você já sabe. Menos produção aqui, menos empregos aqui, menos investimentos e mais indústrias migrando para países vizinhos. A Lupo saiu, a Fiasul saiu, a Embraer também tá de malas prontas. E pelo andar da carruagem, meus amigos, elas não serão as últimas. Enquanto o lucro das empresas estão desabando aqui no nosso país, adivinha o que está crescendo? Pensa aí comigo, pensa. Pois é, meus amigos, os gastos absurdos do governo. Fundão eleitoral. Você sabia que o fundão eleitoral saiu de R$1 bilhão para 6,4 bilhões de reais para 2026? Assim, no estalar de dedos, dinheiro público, público não, né? Meu e teu, dinheiro nosso para financiar campanha de político vagabundo, que é o que mais tem nesse país. E o que você acha disso, hein? Cartão corporativo do Lula. Você está sabendo que o Lula gastou mais de 55 milhões de reais até agora no seu governo? E 99% disso está em sigilo? Tá bom para você? E as viagens internacionais?
Mais de 3 bilhões de reais torrados com comitivas, diárias, mordomias, luxo, fora o aparelhamento, cargos, ministérios, estruturas inchadas, tudo aumentando, ou seja, para sustentar a farra lá em Brasília, eles precisam roubar cada vez mais a população brasileira e essa é a mentalidade medíocre de quem está governando o nosso país agora. Eles governam olhando para o retrovisor, eles não fazem a menor ideia de como levar o nosso país para frente, para o crescimento. E você quer saber a real disso tudo? Esse imposto não é sobre justiça social, é sobre poder. É o governo dizendo na tua cara, eu mando e você obedece, e ainda assim você precisa pagar a conta. E o Brasil abaixa a cabeça e obedece tudo, ó, caladinho. Cadê as pessoas que pensam nesse país, hein? Será que você tá por aqui? Se você estiver por aqui, por favor, deixa aqui nos comentários o que você acha desse absurdo todo. Pois é, meus amigos, você tá sabendo aí que a Câmara acaba de aprovar projeto que prevê cobrança de 10% sobre dividendos a partir de 2026. Pois é, essa é uma notícia muito ruim para a nossa economia, para as nossas empresas, para os empregos. Cara, você pode ter certeza que isso aqui vai impactar diretamente milhões e milhões de negócios aqui no nosso país. Bom, após mais de 20 anos de isenção, os dividendos pagos a pessoas físicas no Brasil poderão voltar a ser tributados a partir de 2026. Ou seja, por trás de todo o CNPJ tem um CPF. E na hora de distribuir os lucros do negócio para os donos que são CPF, né, são pessoas físicas, a partir de 2026 vai entrar aí um imposto de 10% sobre a distribuição desse lucro. E tem muita gente que vai falar, Josué, tá tudo certo, essas pessoas têm que pagar imposto mesmo, todo mundo paga imposto, mas o negócio já pagou imposto e muito imposto. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que é o 1087/2025, que estabelece uma cobrança de 10% de imposto de renda retido na fonte, que é o IRRF, sobre os lucros e dividendos acima de R$50 mil pagos por uma mesma empresa a uma mesma pessoa física. A proposta segue agora para análise no Senado Federal e, se aprovada, dependerá apenas da sanção presidencial, que é um projeto que o governo está assim lambendo os beiços para aprovar. Essa nova alíquota funcionará como uma retenção na fonte que poderá ser compensada na declaração anual do imposto de renda, e você que investe em fundos imobiliários, pelo menos esse tipo de investimento aqui está fora, está isento dessa tributação. A tributação alcançará dividendos pagos por empresas brasileiras, mas não afetará fundos imobiliários, que são os FIIs, ETFs e BDRs, que mantêm suas próprias regras fiscais. Agora, os dividendos recebidos do exterior continuarão sujeitos à Lei 14.754/2023, que prevê alíquotas de 15% sobre lucros auferidos em aplicações no exterior, conforme a legislação em vigor. E é por isso, meu amigo, que cada vez mais a gente vê matérias como essa daqui, ó, rumo ao Paraguai. O país, Paraguai, atrai grandes empresas do Brasil. O êxodo de empresas brasileiras para o Paraguai não para. Marcas como Lupo, Vale, Estrela e a têxtil Fiasul optam pelo país hermano para instalar novas fábricas, atrás de energia muito mais barata, mão de obra ampla, pouca burocracia e imposto único de até 15% sobre as operações, sobre a lucratividade. A Fiasul é a mais recente, com investimentos de 3 milhões de dólares, que podem chegar a 30 milhões de dólares. Dinheiro esse que poderia estar sendo investido no Brasil, está sendo investido aonde? No Paraguai. Outra empresa brasileira, a Efisa, também está de mudança para o país vizinho. Vai inaugurar uma nova planta para produção de embalagens e pallets com investimento inicial de 9 milhões de dólares no segundo semestre de 2026. Investimento esse que deveria estar sendo feito no nosso país, não está sendo feito por quê? Porque o nosso governo é um repelente de produtividade. O nosso governo espanta qualquer prosperidade. Esse é o retrato do nosso país. Bom, meus amigos, vamos dar uma analisada nesses dados todos, porque essa mudança não é somente mais uma mudança qualquer. É, para mim, o golpe final em um país que já cobra imposto em tudo, o tempo inteiro, antes, durante e depois de uma operação. No Brasil, a empresa paga imposto antes de lucrar,
Paga imposto enquanto trabalha e agora vai ter que pagar imposto também depois que lucra. Ou seja, game over, é o tripé da morte. Eu vou trazer alguns números aqui para você. Primeiramente, quanto é que uma empresa paga antes de lucrar no nosso país? Vamos lá, no Brasil, antes de você ver o cheiro de um lucro, um centavo de lucro, você já tomou uma pancada de todos os lados. É imposto sobre cascata, imposto sobre faturamento, PIS, COFINS, ICMS, ISS, INSS patronal, FGTS, tributação sobre folha, taxas municipais, burocracias, tudo isso custa muito dinheiro. É um regime tributário totalmente confuso e imprevisível. Em média, uma empresa ou uma média empresa deixa aí de 30% até 40% do seu faturamento somente nesses impostos antes do lucro aparecer. Agora, a cargo de comparação, nos Estados Unidos, 0 imposto sobre cascata, 0 imposto sobre movimentação, 0 imposto sobre nota, 0 ICMS, 0 ISS. Só aqui já dá para você perceber porque um país é mais próspero do que o outro. Agora, quanto é que aqui no nosso país paga quando lucra, depois que a empresa lucra, hein? Bom, se a empresa está no lucro real, sobre o lucro líquido vem o IRPJ, que é o Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, mais o CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que é cerca de 34% sobre o lucro. Ou seja, você luta o ano inteiro, paga imposto em cima de tudo e quando sobra um valor, vem o governo e tira 1/3 disso. E agora vem um novo golpe, o golpe de 10% sobre o lucro distribuído. A partir de 2026, qualquer lucro distribuído acima de R$50 mil por mês vai sofrer uma retenção de 10% diretamente na fonte. Sabe o que isso significa? Significa que o lucro que já sobrava espremido agora vai ser completamente mutilado. Bom, vou trazer aqui um exemplo real para ficar mais claro aí na sua cabeça. Suponhamos que você tenha uma empresa que fature R$1 milhão por ano. Você foi lá, vendeu, faturou durante o ano inteiro R$1 milhão. Depois de pagar imposto sobre faturamento, folha, operação, tudo, sobra R$100 mil de lucro real. Agora veja só o que acontece. Você vai ter que pagar IRPJ e CSLL, que são os dois impostos sobre o lucro. 34%, ou seja, o seu lucro cai de R$100 mil para R$66 mil. Mais o novo imposto sobre distribuição de 10%. O seu lucro cai aí de R$66 mil para 59.400, ou seja, de 1 milhão faturado, o dono da empresa fica apenas com 59 mil reais. 59 mil de 1 milhão, isso é 94% de destruição. Você não está trabalhando para você está trabalhando para o Estado. Isso daqui é apenas um cálculo frio, estou fazendo somente uma conta de papel de pão de padaria. Eu não estou nem contando aqui os juros, risco, calote, burocracia, multa, fiscalização aleatória, porque aí o buraco seria muito mais embaixo. O meu caso real para você entender o tamanho do problema. Eu, Josué Aragão, eu estou abrindo uma LLC, uma empresa lá nos Estados Unidos e eu vou te explicar o porquê. O meu negócio, além de todos os custos aqui no nosso país, o custo Brasil, ele depende bastante de marketing digital. Eu preciso de anúncio, eu preciso de tráfego. E no Brasil, além de todos esses custos aqui de impostos, agora a Meta vai repassar 12,5% de imposto sobre os anúncios somente para as empresas aqui do nosso país. Agora, mais 10% sobre o lucro, mais toda a carga absurda que já existia aqui no nosso país, vai ficar praticamente inviável. E nos Estados Unidos, hein? Quanto é que eu pago lá nos Estados Unidos para ter uma empresa lá? 10% sobre o lucro total. Fim, acabou. Regras claras, previsibilidade. Se eu faturo $1 milhão lá nos Estados Unidos e eu lucro 100 mil, eu vou pagar 10% sobre os 100 mil, eu vou pagar apenas $10 mil. Ou seja, não tem imposto em cascata, não tem confusão, não tem esse negócio, o governo mudou a regra, não tem. E agora, o que vem a seguir? Com mais essa camada de impostos, você pode se preparar, porque milhares de empresas vão fechar as portas, outras vão migrar para fora e muitas vão demitir. Pequenas empresas vão quebrar, médias vão sumir e grandes vão reduzir as suas operações aqui no nosso país. E o investidor estrangeiro vai fazer o quê, hein? Obviamente ele vai pular fora. Por quê? Porque ninguém sobrevive num país que tributa o faturamento, tributa a operação, a folha, o produto, o serviço, o investimento e agora até o lucro. Esse é o impacto real e essa é a verdade que você não vai ver a grande mídia falando. José, mas eles estão precisando de dinheiro, é que é por causa da justiça social que o Fernando Haddad falou. Será que é por causa da justiça social mesmo? Porque o PIS/PASEP, por exemplo, a partir de 2026, vai mudar, que é aquele dinheiro extra que cai ali na conta do trabalhador de um salário mínimo. Todo mundo que recebe aí até 2 salários mínimos pode receber uma vez por ano
um salário mínimo aqui do PIS/PASEP. O governo está economizando 18 bilhões de reais até 2030. Dinheiro que iria para o bolso do trabalhador, agora não vai mais. Cadê a justiça social, hein? Mas a justiça social deles depende de quem é que está dentro desse programa social. Por exemplo, esse programa social aqui chamado Fundão Eleitoral. Você está sabendo que os partidos terão aí 6 bilhões e 400 milhões de reais de orçamento em 2026? Dinheiro para pagar santinho, para pagar campanha eleitoral para político vagabundo. As legendas que ficarão com a maior fatia dos recursos serão o PT, PL, PSD, MDB e União Brasil. Pois é, saiu de 1 bilhão de reais da última campanha eleitoral e agora com o Lula foi para 6 bilhões e 400 milhões de reais do teu dinheiro. E tem otário ainda que acredita no Estado. Toma aí outra justiça social. Exclusivo, presidência gastou mais de 55 milhões de reais com cartão corporativo desde a sua posse. Cartão que fica ali na mão do Lula. Só que mais de 99% das despesas estão classificadas como sigilosas. Com o que o Lula gastou? Não sei. Tá sigiloso. Quem é que disse isso? Sou eu que estou dizendo isso? Não, é o Tribunal de Contas da União, meu amigo. Você tá entendendo? Você quer mais uma justiça social? Eu posso ficar aqui o dia inteiro só falando de justiça social desse governo. Olha só mais uma justiça. Gastos do governo Lula com viagens oficiais superam os 4 anos de Bolsonaro. Nos primeiros 2 anos da gestão do petista, quase 3 bilhões de reais foram destinados para o pagamento de diárias para quem viajou a trabalho. Que trabalho? Quase 3 bilhões de reais com pagamento de diárias, mas esse valor total ao governo federal gastou com viagens oficiais dentro e fora do Brasil mais de 4 bilhões 580 milhões de reais nos primeiros 2 anos sob o Lula, segundo os dados de quem? Da Controladoria Geral da União, a CGU. Rapaz, mas esses caras torram muito o nosso dinheiro e tem otário que bate palma pra isso ainda. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa aqui no comentário o que você acha disso tudo, hein? Se você pudesse investir, abrir uma empresa no nosso país, você teria coragem de fazer isso? Ou então, o que você acha? Para onde é que o nosso país está caminhando nesse exato momento, hein? Deixe sua participação aqui nos comentários, que é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo o que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia. Tenha certeza disso. Então me ajude a propagar essa mensagem compartilhando com pelo menos uma pessoa que você conhece ou um grupo que você participa no WhatsApp. Assim você me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.